Amigos da TV Cidade, começamos a partir de agora o programa Painel Eleições 2018. Estamos nos aproximando do domingo, 7 de outubro, a data do pleito eleitoral, as chamadas eleições gerais no Brasil. A importância do voto é fundamental para traçarmos, construirmos o futuro da nossa nação. Voto não é brinquedo. Voto não pode ser um meio de protesto, voto é a pura manifestação da democracia. Nós, cidadãos, somos chamados a participar da construção política da nossa nação, do nosso país. A partir de hoje, a TV Cidade Farroupilha passa a apresentar o programa Painel Eleições 2018. O nosso objetivo, com muitos convidados que estarão aqui, é falar mais, é difundir um pouco sobre a importância do momento que nós estamos vivendo e do nosso voto, que será dado agora no dia 7 de outubro e talvez num segundo turno também para governador do estado e quiçá até para presidente da República. Tudo depende do comportamento do cidadão brasileiro. E o programa de hoje, na sua estreia nesta semana pré-eleitoral, recebe aqui nos estúdios o professor cientista político da Universidade de Caxias do Sul, o professor João Inácio Pires Lucas, é o nosso convidado. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro, é isso aí. É um prazer estar na TV Cidade. Ótimo, nós quem agradecemos. Professor, inicialmente, vamos conceituar um pouco o que é uma eleição dentro de uma democracia, como é o caso da nossa democracia, da democracia brasileira. Digamos que se nós pegarmos a Constituição, né, já no primeiro artigo, diz que nós somos uma república federativa, né, Estado democrático de direito. E o parágrafo único, né, diz que a soberania é do povo, né, uma soberania popular, que a exerce através, né, ou diretamente, né, como o voto, por exemplo, ou na participação de plebiscitos, referendos, ou através da escolha de representantes, né? Então, na verdade, a escolha dos representantes, né, é a maneira do povo manifestar a sua vontade popular, né, não apenas na escolha de pessoas, né, mas na escolha de propostas que deverão servir assim, para o direcionamento das políticas públicas, para, eventualmente, a criação de leis, reformas constitucionais, né? É muito importante, por isso que as pessoas, né, o eleitorado, além de escolherem, né, os seus candidatos, é importante que eles também vejam, porque o processo ele também escolhe propostas, né? Claro que nós temos toda já uma Constituição, nós temos as garantias fundamentais, né, que regem, que não podem ser alteradas, né? Mas no campo das políticas públicas, da política econômica, né, a eleição serve para que a população endosse nomes, mas também as propostas que serão importantes nos próximos 4 anos. Né? Certo. A eleição, professor, é um grande norte que o povo dá dentro de um processo de democracia de um país ou de uma nação? É o grande caminho? Sim, né, especialmente, né, pelas propostas, porque, em princípio, né, a propaganda eleitoral, os debates, né, hoje em dia temos todo o auxílio das redes sociais, da internet, né, todas as candidaturas têm páginas, né, nesses meios digitais, né, nesse meio informacional, que é justamente para que as pessoas possam refletir sobre os temas mais importantes, né, e se nós pegarmos, né, sempre há uma discussão sobre o ponto de vista econômico, né, as grandes definições econômicas, as grandes definições da área da saúde, da educação, né, e na medida em que o povo ele elege, né, não só os membros do Poder Executivo, mas também e especialmente do Legislativo, né, que tem essa possibilidade de alterarem as leis, né, de criarem novas leis e leis que muitas vezes interferem, né, na saúde, na educação, na segurança, na habitação, é um momento realmente que serve como norte, né. E o Brasil, né, ele já tem uma rotina de eleições, né, se nós formos ver, temos já eleições para todos os postos desde 89, né, quando retomamos as eleições presidenciais,
E estamos também comemorando 30 anos da Constituição, né? Então já temos um acúmulo. O Brasil, ele é um país que tem as suas instituições, né, reconhecidas internacionalmente, mas a democracia também é uma caminhada e um aprendizado. Ela nunca está pronta, né? Ela sempre vai se aperfeiçoando. Somos ainda uma democracia bastante recente, jovem? Eu diria que sim, se nós formos verificar, né, os Estados Unidos, né, que é um país que tem quase a mesma idade do Brasil, assim, em termos da sua colonização, e ele teve uma independência um pouco anterior, né, mas a Constituição dele é a mesma, né, eles ficaram 10 anos entre a independência e na famosa Conferência da Filadélfia para criarem a Constituição. Eles têm uma rotina jurídica um pouco diferente, assim, a Constituição dele é mais de princípios, né. Mas se nós formos ver, já naquela época, já existiam os germes dos atuais partidos políticos, né, e se nós entrarmos no início do século XIX, os Estados Unidos, eles já começaram a ter essa dinâmica partidária e é praticamente a mesma até hoje, né? Então imagina nós que temos uma redemocratização de 79 com partidos, 89 com eleições, comparativamente a quase 100 anos, né, de atraso. Então por isso ainda temos alguns percalços, mas hoje em dia também podemos dizer que o Brasil ele cumpre todas as exigências internacionais, assim, do ponto de vista, temos talvez a melhor, ou se não uma das melhores justiças eleitoral, né? A justiça eleitoral brasileira, a urna eletrônica, é de uma qualidade assim e que muitos países vêm estudar. Eu mesmo muitas vezes acompanho essas delegações, né, no sentido das pessoas virem aprender como o Brasil desenvolveu todo o seu sistema, da urna eletrônica, a velocidade da apuração, a seriedade também, ela está permanentemente sendo avaliada, né, a própria dinâmica da justiça eleitoral. Vejam, se vocês entrarem na internet, no portal do TSE, vocês vão ver todas as informações dos candidatos, dos doadores, as empresas que eles estão contratando, as propostas, o patrimônio dos candidatos. Isso é um modelo que eu diria é de primeiro mundo, né, como a gente costuma utilizar essa expressão. Certo. Professor João Inácio Pires Lucas, a importância do voto. Diversas organizações e instituições estão chamando a atenção do povo brasileiro para que exerça com responsabilidade o voto neste 7 de outubro e depois, se for o caso, se houver o segundo turno também. E agora, quando o voto ele é talvez motivo de protesto, motivo de contrariedade ou motivo qualquer outra situação que não seja a de eleger pessoas, o voto é uma arma importante, mas daqui a pouco é uma arma que pode fazer muito mal à nação? É que eu diria que o eleitor, né, em princípio, ele tem a liberdade, né, de fazer as suas definições, né, mas eu diria como um estudioso que ele pode utilizá-la adequadamente, de acordo com a própria opinião dele, a visão dele. Acho que é muito importante. Ele, em primeiro lugar, saber bem o que ele quer, né, e até antes de ele procurar as propostas dos candidatos, as atribuições, né, porque nós vamos ter 5 postos em disputa e 6 números a serem digitados na urna, né? Votaremos, elegeremos 6, né? Votaremos para 6 cargos, né? Então é importante que as pessoas, apesar de que 2 são para o Senado, que as pessoas saibam bem as atribuições, né? Porque eventualmente tem deputado que faz proposta como se fosse presidente, e então às vezes o próprio candidato também não entende muito, mas é importante que o eleitor saiba bem o que ele quer. E depois ele procura essas funções. Agora, se nós formos verificar, esse instrumento ele pode ser desperdiçado, né? Ou seja, se a pessoa não utilizá-lo adequadamente, pode ser um desperdício. E eu que faço geralmente, né, todo ano, assim, as pesquisas, seja no período de eleitoral ou não, de cultura política, entrevistando os eleitores, né, a gente constata muitas vezes que as pessoas se decepcionam, as pessoas se arrependem, quando elas até não se esquecem dos nomes dos candidatos, né. Então eu vejo que nós tratamos, assim, muitos eleitores, infelizmente, com pouca seriedade, um instrumento que é tão importante, né. Claro, um voto no meio de milhões, ele percentualmente é muito baixo. Mas a gente sabe hoje em dia, né, que através do voto podem ser dados recados recados importantes, podem ser feitas alterações na condução de políticas, né. As urnas são a voz do povo. A voz do povo, não tem um outro mecanismo. Posteriormente, é sempre bom que os eleitores fiscalizem, né, os
os parlamentares, os governantes. Existem maneiras democráticas também de pressão, né, de fazer todas as reivindicações, não precisa só esperar as próximas eleições, mas eu diria que o momento, assim, o ápice, a festa da democracia é no período eleitoral, né, e quanto mais numa normalidade, né, num ambiente pacífico, de debate, mas de paz social, nós podemos realmente encontrar os caminhos, né, para soluções assim, mais problemáticas, para os casos mais problemáticos, né. E também é importante que o eleitor, na medida em que ele participa hoje em dia, talvez não tão presencialmente, mas nas redes sociais, ele também tem uma participação assim, com tolerância, né, com respeito à diferença, procurando a diversidade, que é se nós formos ver as redes sociais e toda essa possibilidade que as pessoas têm, né, é uma inovação muito importante e o que eu também acho que as pessoas ainda, boa parte delas, não sabe bem utilizar, assim, aproveita para o ambiente de briga, de conflito, mas é um local que não se tinha no passado para que as pessoas, né, mesmo as mais ocupadas, assim, possam debater com os amigos, vizinhos, com os colegas, com os conterrâneos, né, e isso ampliaria significativamente as informações, o debate. A pessoa até poderia com isso tornar mais robustos os seus argumentos, né? Então, hoje não faltam oportunidades para as pessoas terem informações, para as pessoas debaterem e fazerem as melhores escolhas. As redes sociais se constituem, professor João Inácio, numa espécie de um grande fórum também, em que o cidadão pode contribuir, pode ajudar na construção da boa política? Se nós formos ver assim, a Grécia Antiga, né, ela praticou num determinado momento, assim, em Atenas, né, no famoso século de Péricles, uma versão de democracia direta. Também a minoria só podia participar, né, não podiam participar as mulheres, não podiam participar assim, os escravos, os homens pobres. E eles participavam na chamada Ágora, né, que era um lugar assim, para os debates. Eu diria que as redes sociais hoje são a Ágora da época contemporânea, né, que permite o cidadão, né, ocupado, com as mais diferentes características sociodemográficas, né, e muitas vezes até jovens que nem têm idade de exercerem o voto, permite a todos, né, que possam manifestar suas opiniões, comentar, trazer dados, informações. Nós vivemos realmente um período quase que de democracia direta, como existia na Grécia. Certo. E eu diria que é natural que existam, às vezes, alguns percalços, mas é uma oportunidade realmente ímpar, né? Agora, a gente tem visto nas redes sociais também muitas manifestações, me parecem, antagônicas, de um amor ou uma paixão muito grande por uma corrente política, por uma tendência política, ou muito ódio. Quer dizer, os dois lados, assim, ou um fanatismo ou um ódio. É uma constatação? Não, eu diria que essas duas características são duas faces da mesma moeda, né? Eu não acho tão ruim que a política seja feita com amor, assim, com sentimento, porque o amor, o sentimento, ele faz até com que as pessoas se envolvam mais, né? Agora, o problema, como tu mesmo destacaste, é o fanatismo, aquelas visões mais extremistas que não aceitam, né, a visão do outro. A pessoa não precisa concordar, né? Mas é importante que respeitar. E, como eu disse, ou seja, nós, depois de 2.300 anos, né, estamos praticando algo que apenas os cidadãos, assim, com mais recursos podiam, que era debater, verbalizar a sua opinião, né? Ou seja, eu diria assim, há 50 anos atrás, um jovem, assim, né, com pouca escolaridade, eventualmente, assim, de baixa renda, ele não era escutado por ninguém. Ele não conseguia verbalizar. Ele não tinha vez e voz. Hoje em dia, né, na medida em que cada vez mais essa juventude... E as mulheres também, não? E as mulheres, então, alguns países chamados assim, desenvolvidos, eles tiveram direito de voto para as mulheres só na metade do século XX, né? Então, mas se nós pegarmos assim, as mulheres, os jovens, as minorias étnico-raciais, ou seja, e muitas vezes até imigrantes, né, que acabam se estabelecendo, né, e nós temos vivido no Brasil uma situação que a Europa já vive há bastante tempo, e o Brasil já viveu isso há séculos, né, com os nossos antepassados. Hoje em dia nós temos tudo para
decidirmos com toda a tranquilidade, com toda a informação. Então, surpreende um pouco a diversidade da agressividade. Agora, eu diria que é um estágio também, né, na nossa democracia, que engatinha, né, e tem muito a aprender. Ainda é caçula. Ela é uma mirim, como diz o meu filho, assim, né? Ela é sub-20, sei lá, ela tem uma categoria ainda que fica com os nervos à flor da pele. Eu acho que com a maturidade, com a experiência, né, com as instituições funcionando, do judiciário, as instituições de segurança, né, os meios de comunicação, as redes sociais, eu acho que nós temos tudo assim para o Brasil realmente aproveitar toda a riqueza que tem assim, dos seus recursos, né, e a qualidade da população, né. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Painel Eleições 2018, falando sobre a importância, o voto, a democracia, as eleições que acontecem no domingo 7 de outubro. É nosso convidado hoje o professor cientista político da Universidade de Caxias do Sul, professor João Inácio Pires Lucas. Na volta, nós vamos tratar sobre o atual momento político que o Brasil vive. Estamos vivendo um dos momentos mais delicados, mais sensíveis da nossa história política da redemocratização. Depois da redemocratização, o Brasil está ou não está dividido? Em seguida, a gente trata desta temática aqui no Painel Eleições 2018. O consultório Dr. Gelson Bregolin está localizado no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas o atendimento aos bebês, crianças, adolescentes e gestantes, realizados pela odontopediatra doutora Tássia Tonello. O odontopediatra é o profissional capacitado para tratar, prevenir e conduzir as consultas de forma individualizada, de acordo com a faixa etária e condicionamento de cada paciente. Ao serem realizadas consultas desde cedo, o odontopediatra pode acompanhar desde o nascimento do primeiro dente, crescimento das estruturas da face e a evolução das crianças, além de auxiliar a criar e manter bons hábitos, desmistificando a ideia de que ir ao dentista é algo assustador e contribuindo, assim, para adultos mais conscientes e com saúde bucal. A odontopediatria é o futuro do sorriso. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais,
em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. O programa Painel Eleições 2018 já retorna aqui pela TV Cidade Farroupilha nestes dias em que o Brasil fará a festa da democracia no domingo, dia 7 de outubro. A TV Cidade está levando ao ar o programa Painel Eleições 2018. Por aqui estarão passando muitos convidados e nós queremos ajudar também para que você possa construir o seu voto da melhor forma possível, sempre respeitando as suas ideias, as suas propostas, a sua visão. Apenas queremos conscientizar enquanto veículo de comunicação social. É nosso convidado hoje o cientista político e professor da Universidade de Caxias do Sul, o professor João Inácio Pires Lucas, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Professor, falando do atual momento político que o Brasil vive. O Brasil tem, na sua história política, muitos episódios. Houve o golpe de 74, depois veio a redemocratização e com um presidente que havia sido eleito indiretamente, Tancredo Neves, que não chegou a assumir o cargo, assumindo José Sarney. Depois vem 1989, em que o Brasil foi às urnas, os brasileiros foram às urnas e na primeira eleição direta foi eleito então Fernando Collor de Mello. E de lá para cá a gente tem já repetido esse caminho algumas vezes. Mas esta eleição, esse momento político, ele é delicado, dado o que tem acontecido nos últimos anos aqui no país? Eu diria que talvez as eleições agora de 2018, elas se pareçam mais com as de 89, né? Porque também em 89 nós vivíamos um contexto também muito importante, assim, significativo, né? Havíamos saído, né, então daquele período militar, né, e desde 79 vinha um processo de abertura, vinha um processo de redemocratização, né? Como se dizia na época, lento, gradual, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, né, nós já tínhamos passado por eleições para os governadores em 82, o conjunto, né, das prefeituras, né, que faltavam assim, em 85 tivemos, né, por exemplo, Porto Alegre, aquelas cidades que tinham os prefeitos assim, biônicos. Né? Depois passamos por uma importante eleição já na Nova República, né, em 86, e destaco aquela eleição porque, né, ela serviu para a maior parte dos congressistas que depois reformaram a nossa Constituição, né, serviu como Assembleia Constituinte para a nossa Constituição, né, de 88. E também foi um momento importante porque ela aconteceu em meio ao Plano Cruzado, né, e tivemos uma eleição muito significativa, né, a ponto de que o PMDB, então, o principal partido assim, né, do governo, ele obteve 26 dos 27 governadores, né? E praticamente dominou o Brasil. Dominou, e o Congresso mesmo, faltaram poucos deputados para ele obter a maioria. Muito diferente... Somente com o próprio partido. Só com o partido. Muito diferente de hoje. Sem coalizão política. Não precisava, né? Eu diria muito diferente da dispersão que temos hoje em dia, né? Que as maiores bancadas têm 60, na época ele fez 200 e tantos deputados, né? Mas é engraçado que nas eleições de 89, já depois do fracasso do Plano Cruzado, depois de toda uma espiral inflacionária, né, o próprio candidato Ulisses Guimarães, que foi uma figura emblemática, né, do processo de redemocratização, chegou, se não me engano, em 7º lugar, né? Um desempenho pífio. Isso, mostrando já que havia um momento, já uma certa crise, né, bem no início assim, do processo de redemocratização, né? O que colocou, então, a sociedade brasileira digamos assim, eu diria, numa certa situação de risco e com medo, né?
E ainda nós tivemos, né, digamos assim, no segundo turno, candidatos novos, né, assim, que não eram herdeiros nem, digamos assim, da ditadura, né, dos partidos que tinham feito apoio, naquela época já tínhamos uma certa distribuição partidária, e nem do governo, então, que vigorava na época do PMDB, né. Tivemos candidatos novos, o Collor, né, e o Lula, e aquele foi um momento, eu diria assim, de profundo teste das nossas instituições, né. Por quê? Porque justamente, né, a expectativa era que aqueles que haviam comandado toda a redemocratização, e tínhamos o candidato Ulisses Guimarães, assegurassem os seus cargos. O Aureliano Chaves, né, que era do PFL, que também tinha participado. Tínhamos candidaturas mais moderadas, o próprio Mário Covas, né, ele era o candidato do PSDB. Tínhamos aqueles eternos candidatos como o Leonel Brizola, por exemplo, né, que concorreu, o Paulo Maluf, né, que também sempre tinha almejado, havia pleiteado o próprio colégio eleitoral lá com o Tancredo, né? E a expectativa era que esses então controlassem. E, na verdade, tivemos duas novidades, né? Ou seja, digamos assim, o Collor pelo lado conservador desbancou, digamos, aqueles mais históricos, né, com o próprio Maluf, e o Lula também desbancou, por exemplo, o Brizola, que tinha toda uma caminhada até antes, né, no período anterior. E aquilo foi uma novidade. E depois, com o fenômeno que aconteceu com o Collor, né, o impeachment do Collor, eu diria que... Na primeira eleição direta já se tem um processo de impeachment, né? Eu diria que isso, olha, teste maior do que... Eu diria que talvez hoje até seja fácil, porque naquele momento, né, e ainda com uma vida muito presente assim, né, da ditadura, né, mal tinha começado a democracia, já havia uma grande decepção popular, né, com o próprio... Uma insatisfação da população. Né? Então, olha, nós colocamos à prova. Eu acho que isso, de certa maneira, até favoreceu e temos uma dívida, de certa maneira, com o Itamar Franco, né, que ele soube se colocar bem. Assim, ele tinha um temperamento assim, mais tímido, ele não aparecia muito. O Brasil ganhou a sua estabilidade com o Itamar, eu diria que o Itamar Franco, ele foi realmente o grande, e não foi ele que fez, mas ele foi quem endossou lá o Plano Real, né, que mudou, digamos assim, a economia brasileira, né. E saiu do Cruzeiro para nós tínhamos o Plano Cruzado. O Plano Cruzado. Aí naquele momento ali, acho que tínhamos Cruzado Novo, alguma coisa. Uma série. Mas o Plano Real, de certa maneira, ele fez com que a economia brasileira chegasse num patamar que, por mais que tenhamos problemas, né, e desigualdades, mas ficou num patamar daí mais equilibrado com o próprio mundo, assim, né, para ver onde é que o Brasil se situava, né. E o Brasil não era tão subdesenvolvido, que não pudesse ter uma economia rica, mas também tinha uma série de carências e reformas que até hoje não foram feitas, né. Eu vejo que ficaram algumas dívidas lá que o Plano Real não avançou, mas isso foi importante. E a própria eleição, né, do Fernando Henrique, né, eu diria assim, um colega de profissão, né, deu uma estabilidade institucional que o Brasil precisava, né, ainda que ele tenha tido uma conotação política depois, assim, com privatizações, né, e ele tenha também, infelizmente, né, para fins da reeleição, talvez, cometido alguns problemas, né, mas eu diria que aquele momento foi fundamental de estabilização, o que depois até permitiu que ganhasse as eleições, né, o PT, o Lula, que sempre gerava um certo assim, medo, né, uma insegurança. E eu acho que tudo aquilo que foi feito, começando com Itamar Franco, e infelizmente no Brasil nós valorizamos pouco assim, essas figuras, né, até pelo embate político, e ele não tinha mesmo uma personalidade assim, né, muito brilhante, mas acho que talvez mineiro, né, que vai comendo as coisas pela beirada, assim, calminho, mas eu diria que ali permitiu que nós tivéssemos uma estabilidade, né, com o próprio Fernando Henrique, depois com o Lula, e daí mais recentemente, sim, voltamos a alguns fantasmas do passado, né, eu diria que essa eleição, então, ela traz medo, né, mais ou menos como se viveu naquela de 89, né, temos um acirramento político, temos algumas lideranças importantes no Brasil, alguns partidos com uma, digamos assim, com uma certa crise, que eles não conseguem mais atrair a população, a simpatia, e eu acho que esse também será um momento importante. Espero que no futuro nós pensemos nele assim de uma maneira feliz, mostrando que foi uma adversidade, mas que o Brasil conseguiu superar. Então, eu acho que temos que ter toda a calma, né? Eu diria assim, até especialmente assim, os jovens, né, que talvez não tenham toda aquela bagagem histórica,
que o Brasil ele é muito grande e o importante é que as eleições justamente servem para os debates, né? Mas o voto escrutinado, o resultado promulgado, eu acho que as pessoas têm que pensar, né, novamente que o Brasil precisa, ano que vem, recuperar o máximo possível assim, de uma estabilidade econômica e social, né? E até para que possamos alavancar novamente os índices econômicos, sociais, né? Podemos novamente seguir no caminho assim, da diminuição, né, erradicação da miséria, da pobreza. Nós vamos precisar de muita tranquilidade. É bom que temos hoje em dia toda essa estrutura assim, né, de informação para as pessoas debaterem, para as pessoas se informarem. Isso nós também não tínhamos. Temos uma atuação forte assim, dos órgãos de fiscalização e controle, Ministério Público, a Polícia Federal. Né, temos visto, assim, estão com uma atuação muito importante, mas nós temos que ter maturidade para saber fazer a leitura dessas informações, porque às vezes a gente pode ficar um pouco depressivo, é muito escândalo, é muita notícia ruim. É muita corrupção. Mas, na verdade, talvez seja bom porque nós estamos investigando, estamos trazendo à tona. O Brasil expurgar tudo isso? Expurgar, eu acho que quanto mais maturidade a gente tiver para saber lidar, vendo que são problemas históricos, e que agora temos a oportunidade de resolver, eu acho que nós vamos passar essa turbulência e termos mais um período assim, de décadas de estabilidade, né? Sempre pensando que temos desafios na globalização, na revolução científico-tecnológica, digital, temos ainda alguns déficits assim, de inclusão social, temos hoje no mundo, né, um problema assim, de refugiados, temos um problema muito importante e o Brasil tem um papel, até na América Latina, eu diria assim, né? De garantir a estabilidade, né? Temos uma América Latina que também, não é só o caso do Brasil, tem voltado assim, a uma situação de instabilidade política, né? E o Brasil tem um papel importante. Tem havido mudança de corrente política na América Latina. Sim. Alguns países, a Argentina, lembro aqui da Argentina, o próprio Paraguai também, mudando, Chile. Né? Governos mais populistas têm dado lugar para governos mais conservadores. Eu diria que isso é a normalidade democrática, né? É alternância. A questão é que muitas vezes nós encaramos isso como se fosse o fim, né, ou a morte, assim. Eu acho que nós temos que pensar que essas alternâncias elas são fundamentais para a própria democracia, elas são dolorosas para os partidos que saem, elas podem dar um sentimento de poder assim para aqueles que entram, mas eu diria assim que se nós pensamos realmente no conjunto da população e nos problemas que temos, né, especialmente na desigualdade, que eu acho que é uma das maiores chagas que perpassa o tecido social, talvez ela seja mais forte entre as mulheres, por exemplo. Para resolvermos isso, nós temos que ter instituições democráticas, instituições eficientes, que tragam respostas, né? E hoje temos uma tecnologia que nos permite isso, mas às vezes no ambiente de turbulência nós perdemos um pouco o foco. Assim, né? O senhor classifica que o momento que nós estamos vivendo é um momento de turbulência na política? Sim, de turbulência. Até porque, se nós formos acompanhar, né, os principais partidos, eles têm tido dificuldade assim, né, nos períodos eleitorais, e diferentemente dessas últimas eleições, que sempre puxavam assim, né, as grandes coligações e tudo, os principais partidos, né, as principais referências. Né. Nós temos um sistema partidário, de certa maneira, assim, disperso, né, mas realmente os partidos que vinham comandando assim, o sistema político eram uns 4 ou 5, né, 3, 4. Agora nós estamos vendo que esses partidos eles estão com dificuldade, o que gera até um medo, assim, né? Tipo, o que vai acontecer, né? Porque esses partidos eles não conseguem mais, até porque eles muitas vezes se envolveram nesses escândalos, né? E sempre o novo ele causa alguma apreensão, né? Será que vai dar certo? Será que é bom? Será que não é? Eu acho que sempre a democracia precisa lidar com a novidade. Ela não pode ser só a manutenção dos mesmos. Também é muito perigoso assim uma troca radical assim de não vamos mais eleger ninguém, vai ser todo mundo diferente. Ou seja, é importante que haja sempre uma relação entre aqueles políticos mais tarimbados, né, que conhecem o sistema, os novos que são cheios de ideias, né, são bem assim aquelas visões assim mais idealistas. Eu acho que essa relação ela sempre foi positiva. Grupos que defendem minorias, grupos que pensam na estabilidade econômica. Eu diria que o modelo ideal assim de democracia é aquele que tem essas forças políticas, elas apresentam suas propostas, aqueles que de repente são mais conservadores, eles têm que ser cutucados pelos mais progressistas e assim sucessivamente. O senhor considera, professor, que o Brasil hoje, politicamente falando, o país, me parece que isso já ficou muito claro na última eleição em 2014,
mas vem desde antes. O Brasil hoje está dividido, o Brasil está partido ao meio? Eu diria que isso é uma característica do nosso sistema, ele é bem bipartidarizado, apesar de termos 35 partidos. Pois é. Né? E ele tem se mostrado, especialmente nas eleições majoritárias, né, e nas eleições nacionais. Né? No Congresso, não, nós temos hoje, eu acredito que umas 26 bancadas diferentes, né, é um dos países que tem a maior quantidade de partidos no Congresso, né, junto com a Índia. Né. Se nós formos ver, há um cálculo que é do número efetivo de partidos. E o Brasil tem 14, enquanto que o segundo lugar com mais é a Argentina com 7. Então o Brasil tem o dobro do segundo colocado, e muito acima da média mundial, né, de partidos no parlamento. Né. E muitos partidos, eles dificultam a governabilidade. Seria uma boa representatividade, teoricamente falando. Em tese da democracia, sim, mas da governabilidade, não. Né. Então, por isso que surge o presidencialismo de coalizão. Né. E até algumas medidas, né, como agora nós vamos começar a ter a cláusula de barreira, né, talvez seja, depois de um certo período, para a redução dos partidos. Né. E muitas vezes até podem existir poucos partidos, mas eles são federações, né, como os partidos americanos. Né. Então é importante a gente pensar que o processo eleitoral brasileiro, ele sempre tem sido comandado por duas grandes frentes políticas. Né. Apesar de termos assim, alguns partidos que ficam transitando entre elas, né, e eu diria que hoje nós estamos, talvez sim, mas politicamente está um pouco diferente do que nas últimas eleições. Né. Os partidos que estão controlando as ideias, né, eu diria que é um sintoma, talvez, dessa turbulência, a dificuldade dos partidos mais consolidados no Brasil controlarem o processo político, que é bastante natural nas democracias. Né. Então, por isso, essa turbulência, né, é de que esses partidos eles não estão fazendo isso por nada, ou seja, tem motivos para não conseguirem controlar, especialmente o eleitorado, já não tem mais aquela identificação toda que tinha. Mas, por outro lado, também, né, os novos partidos, eles também têm alguns desafios assim, para garantir a estabilidade. Né? Perfeito. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a continuidade do programa Painel Eleições 2018. É nosso convidado hoje, o cientista político e professor da Universidade de Caxias do Sul, João Inácio Pires Lucas. Na volta, a importância da eleição também, da composição do Congresso Nacional, os 513 deputados federais e os 81 senadores, sendo que nesta eleição nós estaremos renovando 2/3 do Senado Federal. Qual é a importância do Congresso no nosso modelo de democracia, modelo político do país? A gente volta em seguida. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Catiane Deconto, agora no seu novo endereço, na rua Tiradentes 45A, sala 503.
fisioterapeuta com tratamento voltado para a cura pelas mãos, especialista de microfisioterapia e leitura biológica, profissional diferenciada que encontra a origem da dor e busca o ajuste com a terapia manual. Trata dos distúrbios da movimentação do corpo, em especial a dor. Capacitada para atuar nos processos fisioterapêuticos, está habilitada a realizar com competência, habilidade e responsabilidade a sua profissão, sempre buscando aprimoramento constante. Bem-estar dos pacientes é o seu compromisso. Catiane de Conto, Rua Tiradentes 45A, sala 503. A Feira Agroecológica de Farroupilha acontece todas as quintas-feiras, das 11h30 às 16 horas, no Largo Carlos Fetter. A feira tem à disposição dos consumidores ótima variedade de alimentos orgânicos, que são produzidos sem utilização de insumos e substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, contém alto valor nutricional. Os agricultores feirantes são assistidos pela Associação Farroupilhense de Agroecologia e são devidamente certificados. Todos os expositores produzem em conformidade com as normas brasileiras da produção orgânica. Feira Agroecológica, a primeira e única de produtos orgânicos de Farroupilha. Oferece todos os produtos livres de agrotóxicos. São alimentos frescos e com valores acessíveis. A Feira Agroecológica de Farroupilha acontece todas as quintas-feiras, das 11h30 às 16 horas, no Largo Carlos Fetter. Painel Eleições 2018 na TV Cidade Farroupilha, no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região Cobertura Farroupilha da NET, também no aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. Nestes dias que nos antecedem a eleição, a votação do domingo, dia 7 de outubro, a TV Cidade está preocupada com a democracia e por isso leva ao ar o programa Painel Eleições 2018 com o objetivo de auxiliar você também na construção do seu voto. O futuro do Brasil passa pelas nossas mãos, passa pela urna eletrônica e pelo nosso comportamento. É nosso convidado no dia de hoje, o cientista político e professor da Universidade de Caxias do Sul, João Inácio Pires Lucas, a quem eu agradeço muito também pela disponibilidade de estar conosco nos estúdios. Professor, dentro do nosso modelo político de organização e da nossa característica de democracia, a eleição do Congresso Nacional, ela é muito importante porque ela poderá ditar, claro, depois em sintonia com o Executivo, com o Presidente da República, poderá ditar os rumos do país? Sim, nós temos uma cultura política brasileira que favorece muito, né, as eleições majoritárias. Né? A eleição do prefeito, né, do governador e do presidente. Só que, né, o estudo mais refinado mostra que nós vivemos num sistema governamental que não é apenas controlado pelo Poder Executivo. Né? Se nós formos ver, o Executivo Nacional, o presidente, né? A Presidência da República, os ministérios, o Executivo Estadual, o governador, as secretarias, né? E o Executivo Municipal, o prefeito, também as secretarias, sozinho eles não controlam todo o sistema governamental, que é o sistema que controla as políticas públicas, controla a administração direta e indireta, assim, a administração civil e militar, porque o sistema ele é partilhado entre o executivo e o legislativo. O legislativo, além de criar leis ordinárias, além de ter outras funções, ele auxilia o executivo direto, porque muito da gestão do dia a dia depende de leis que são aprovadas anualmente, como as leis de diretrizes orçamentárias. Também, muitas vezes, as medidas para a própria gestão do prefeito, do governador e do presidente precisa da aprovação das medidas no Poder Legislativo. Então, se nós pensarmos, muitas propostas que são feitas pelas candidaturas presidenciais, elas só poderão ser realizadas se aprovadas no Congresso. Eu até diria assim que os estudos mostram que o processo legislativo ele tem uma forte influência do Executivo. Se nós pegarmos assim aqueles projetos de lei que os próprios parlamentares, né, os deputados, senadores apresentam,
e aqueles que o executivo apresenta tramitam mais rápidos e são mais aprovados os que o executivo apresenta. Então isso mostra que o executivo ele tem um peso não só nas funções governamentais, mas no próprio processo legislativo. E o nosso processo legislativo também, né, especialmente no Congresso, ele funciona muito através das bancadas, né? Então a gente diz assim, tem 513 deputados federais, mas na verdade quem controla o processo e vê o que vai ser discutido ou não é a mesa diretora e as bancadas, as principais bancadas. O colégio de líderes. Assim, 90% das decisões são feitas por ali. Então, é mais fácil o próprio Poder Executivo negociar com o colegiado de líderes do que com os 513 deputados. Mas nós temos visto no Brasil, e eu diria assim, do ponto de vista científico, didaticamente falando, é ruim, mas é como se a vida fosse um laboratório, que o nosso Brasil nos últimos anos tem mostrado a importância do Congresso, né? E que não existe presidente algum que, não digo nem governe, que ele fique no cargo se ele não tiver uma boa relação com o Congresso. Se não souber dialogar com o Congresso. Então isso, e a gente pensa assim, ambos são escolhidos democraticamente. A gente pode dizer, não um presidente, né, pelo nosso sistema, ele tem o voto direto, as pessoas votam direto assim, nos candidatos, tem milhões de votos, né, os brasileiros, os americanos, os brasileiros e os russos disputam entre si qual é a pessoa que mais tem voto no mundo, né? E porque são, assim, a Índia é um parlamentarismo, a China tem um outro sistema, né? Se nós formos ver, os outros países são menores. Os Estados Unidos, como o voto é facultativo e a metade do eleitorado apenas vota, o que corresponde ao nosso colégio eleitoral. E a Rússia também tem um alto comparecimento. Os presidentes desses países, eles, dependendo da eleição, é o que tem mais voto no mundo, né? Porque no mundo. No mundo. Então o Brasil está, no pior das hipóteses, entre os três. Não, nós tivemos o primeiro. Nas últimas, assim, né? Se nós pensarmos assim que 55, 60 milhões deverão eleger um presidente, se nós formos ver o colégio americano, votam 100 milhões, e a eleição deles é bem mais apertada, né? E até o último presidente deles teve menos voto do que o que chegou em segundo lugar, assim, popular, né? Sim. Então, talvez o Putin lá agora esteja capitaneando, né? Porque ele não tem quase oposição e faz 70% dos votos. Mas são esses três, né? Então, mas o Congresso é fundamental, né? E daí eu chamo a atenção para o eleitor, porque como nós temos um Congresso muito disperso, mesmo o Senado, que são 81 senadores, agora estaremos elegendo 2/3, né? E a Câmara dos Deputados aí sim, né, com 513, é mais natural, mas nós temos o Congresso mais disperso do mundo, né? E isso, de certa maneira, é culpa do eleitor, né, que vota em todos os partidos quase que existem. Pulveriza. E a pulverização, né, como a gente pode ver, pode ser, por um lado, assim, bem representativo. Mas a governabilidade, por exemplo, e para que, por exemplo, sejam aprovadas medidas como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, precisa da maioria. Se nós formos ver reformas constitucionais, né, a maioria qualificada dos 2/3 das casas. Né? Então, se nós pensarmos em reformas, vamos pegar uma menos polêmica que todo mundo quer, tipo assim, a reforma política. E todos os presidentes, eu vejo que eles têm propostas de reforma política, mas para conseguir, eventualmente, se mexe na Constituição 2/3, é uma dificuldade, e culpa, de certa maneira, é do eleitor, porque ele dispersa o voto dele. Não é incomum, nesses 6 votos que as pessoas vão fazer agora, dia 7, seja em um partido diferente do outro. Os 6 Faz votos uma salada de frutas. São 6, com bastante frutas, assim. Bem variada. Bem variada a salada de fruta. Com 6 partidos diferentes. E eu que faço pesquisa, vejo, assim, que às vezes a gente vê partidos brigando, assim, pois o eleitor, muitas vezes, ele não participa dessa briga. Aquela briga, assim, se a gente fizer uma metáfora do futebol, lá dentro de campo, o torcedor, ele às vezes tem uma outra lógica. A torcida organizada mais ou menos parece. Certo. Mas o torcedor, ele vota no presidente de um partido, vota no senador de outro, que são partidos inimigos, e até eu fico pensando que governabilidade esse eleitor quer, porque ele vota no poder executivo um partido e no legislativo outro. E depois, né, ele fica brabo quando tem os acordos, né, quando começa a ter distribuição de ministérios, mas eu diria que quase uma medida obrigatória, se um presidente ele precisa ter maioria para até conseguir governar, além do que para ele poder efetivar as propostas que fez na campanha,
ele vai ter que barganhar. O próximo presidente, independente de quem for, a tendência, porque a gente não sabe a composição do Congresso Nacional ainda, a tendência é que o próximo presidente também tenha que negociar e implantar a coalizão política para, pelo menos, tentar governar o país? Eu diria que se isso não acontecer, nós corremos o risco de já na arrancada mantermos um processo de instabilidade política, né? Infelizmente. Eu acho que sempre tem assim, uns 6 meses de tolerância, né? Mas, uma chamada quarentena. Eu diria que a população fica na expectativa, eu acho que a própria imprensa também dá um crédito, assim, espera, mas se nós tivermos novamente um Congresso disperso, e se, digamos assim, o presidente, né, aqueles que ganharem resolverem fazer um governo assim muito chapa pura, assim, né, muito sangue puro, eu diria, tudo indica que vamos ter instabilidade. Nós podemos até ver, assim, prefeituras, né, eventualmente, que tem essa situação, né, na qual o prefeito tem uma minoria ali no legislativo. Mas a quantidade de medidas do dia a dia que as prefeituras têm, elas são pequenas. Se eu pego assim, a Câmara Municipal de São Paulo, 80% das decisões deles é do nome para a rua. Ou seja, infelizmente, a nossa federação ela é muito draconiana em relação ao poder municipal. As políticas públicas elas têm se descentralizado, a saúde, por exemplo, a gestão ambiental, municípios com mais condições já começam a ter aquelas gestões plenas, eles já começam a organizar, mas eu diria que o nosso ordenamento jurídico ele é muito centralizado no Congresso Federal e os prefeitos e os vereadores muitas vezes ficam de mãos amarradas, né? Então não é tão complicado que um prefeito obtenha a minoria, assim, tenha a minoria. Agora, no Congresso, né, que é uma caixa de ressonância e que passam as principais definições, né, das questões tributárias, fiscais, da política econômica, das políticas públicas em geral, da saúde, da educação, tudo passa pelo Congresso, eu diria que o Poder Executivo, o governo, se ele não tem assim, maioria, nós vivemos em permanente instabilidade. Os americanos chamam isso de paralisia decisória, né? Quando acontece do presidente deles não ser do mesmo partido da maioria da Câmara e do Senado. Sim. Ou seja, um não consegue fazer um bloqueia o outro e daí o presidente não consegue implementar suas propostas, e o Barack Obama aconteceu isso com ele, e aí, sendo que lá ainda é pior, eles têm eleições para deputados federais de 2 em 2 anos, então quando ele ganhou, a renovação é mais constante. A mudança da fotografia. E o senador é 4 anos no máximo. O nosso aqui é 8, ainda que tem essa alternância. Depois de 2 anos, o Barack Obama perdeu a maioria dos democratas na Câmara. E daí ele não conseguiu mais implementar as propostas dele. Sim. Então, acontece isso. Ou seja, nem o Poder Executivo, o presidente, consegue implementar as propostas, e o Congresso também ele não consegue dar vazão, assim, porque precisa ter o Poder Executivo. Professor, o que a gente pode esperar do resultado das urnas? Claro que vamos ter uma certeza somente após a apuração. Mas o que a gente pode esperar? Porque o Brasil tem passado nos últimos anos por muitos problemas. Teve a história do mensalão, mas sobretudo da Lava Jato. Isso pode mostrar alguma tendência de comportamento do eleitor no voto? Que leitura o senhor faz disso? Não, eu diria que a Lava Jato, ainda que ela tenha diminuído um pouco de intensidade, ela tem se movimentado ainda, até agora num período eleitoral, assim temos visto. Eu acho que existem algumas perguntas... Algumas indagações. Que elas vão ficar mais nítidas depois do período eleitoral, assim, né? Que é justamente a continuidade, né, desse esforço que existe do combate à corrupção e, infelizmente, né, o sentimento que tem que o combate ele pode esmorecer e ficar pelo meio do caminho e terminar naquela famosa expressão lá da pizza, né? Mas também temos desafios econômicos, né, importantes, e me parece que tão logo passe o pleito, as perguntas também vão se direcionar para a condução da política econômica, né, a atualização não das políticas públicas, né, e acho que esse ponto é importante. Mas eu diria sim que existem também algumas reformas, né, que elas estão pendentes, né, todos eles falam de alguma maneira em reformas da Previdência, a reforma tributária e fiscal, né, todos vêm falando agora do imposto de renda, que vão diminuir alíquotas, que vão aumentar alíquotas. E também eu diria que as mudanças que foram feitas na reforma política do ano passado, elas são muito tímidas ainda. E
E nós precisamos ainda muito encarar... Muito aquém do que o Brasil precisaria? Nós precisamos encarar ainda com mais seriedade. Se a gente pensar, por exemplo, que com a vedação do financiamento das pessoas jurídicas, foi criado aquele fundo especial, né, que distribuiu 1,7 bilhão, está distribuindo, né? E os maiores partidos, eles ficaram com 200 milhões, né, 300 milhões. Se nós formos analisar mais detalhadamente, eu tenho feito isso. A distribuição ela tem sido muito pouco democrática, assim, né? Nós temos deputados estaduais, por exemplo, que não vão ganhar 1 centavo desse fundo. E mesmo, eu diria assim, os partidos, as coligações têm distribuído, né, digamos assim, às vezes com 10 vezes a mais ou a menos para candidatos assim do mesmo cargo, assim, para deputado federal, deputado estadual. Ou seja, esse primeiro momento ficou muito a cargo dos partidos. Eu diria que a Justiça Eleitoral, o Congresso vai ter que se debruçar, porque se eram ruins aqueles financiamentos das empresas, nós criamos um monstro também, que é esse fundo especial. Eu não diria tanto pelo valor, mas eu diria como ele tem sido repartido, né, nas campanhas, e eu acho que aí é importante que o próprio TSE já disponibilize essas informações. Mas eu também não gosto quando vejo o horário eleitoral, quando passam aqueles candidatos a deputado federal e estadual, 5 segundos cada um. Aquilo, esse modelo... Uma tortura. Ele não funciona mais, né? Sim. De termos, assim, 400 candidatos a deputado federal do Rio Grande do Sul, e são 400 candidatos diferentes, ou seja, cada um tem a sua campanha, né? E também o nosso sistema da lista ser fechada, mas não estruturada, nós temos algo em torno de 70% de transferência de voto. Eu voto num e elejo o outro, né? Se nós pegarmos pelas últimas eleições, né, em 2014, nenhum deputado federal conseguiu se eleger apenas com seus próprios votos, né? Mesmo aquele que chegou em primeiro lugar... da legenda. Mesmo aquele que chegou em primeiro lugar, da legenda e dos outros que não chegaram, né? Mesmo que teve mais votos, ele precisou de uns 30 mil votos de outros, ou da legenda, para poder se eleger, passar o quociente. E o que chegou em último lugar, ele precisou de mais de 100 mil votos dos outros. Então também é um sistema que eu diria complicado, ou seja, a gente vota numa pessoa, digita lá para deputado federal os 4 dígitos, e muitas vezes eu diria que nós elegemos uma outra pessoa que nós nem conhecemos e nem sabemos a proposta dela. Acho que precisamos pensar melhor no nosso sistema eleitoral. Perfeito. Professor, quero agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado por ter estado conosco aqui na TV Cidade Farroupilha, partilhando também estas reflexões importantes em dias que nos antecedem no pleito eleitoral, na festa da democracia. Nós, cidadãos, precisamos também ter o nosso compromisso. Nós precisamos acompanhar, participar do processo. E aquela velha teoria que eu sempre digo: bom, nenhum candidato, não gosto de nenhum é bom, escolha o menos pior, de acordo com os seus ideais, com o seu pensamento, com as suas propostas, porque você precisa participar da construção da democracia. O Brasil será salvo somente com a união de todos. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Ficamos por aqui com o programa Painel Eleições 2018 da TV Cidade Farroupilha. A gente volta a se encontrar ao longo da semana falando mais sobre eleições. Nós caminhamos junto com você, telespectador, com você, cidadão farroupilhense da região do país e também do mundo, graças às redes sociais, para que nós possamos construir a nossa democracia. Tudo passa pelo voto. Vá pensando no seu voto. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.